Bom dia, Pai seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, que o Senhor abençoe a tua entrada, a tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, para Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que o Senhor abençoe, querido, a tua vida e o teu ministério e os teus propósitos e os teus projetos. Confia no Senhor, busca a sua face, entrega tudo nas mãos do Senhor e permita que Ele te guie pelo caminho da salvação. Porque o Senhor Jesus não quer que você pereça, mas que você tenha o conhecimento da verdade e seja salvo. O Senhor é bom, o Senhor é fiel. Antes de entrar na meditação da palavra, eu vou te pedir, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nos ajude a proclamar o Evangelho da Salvação. Porque o nosso intuito, o nosso objetivo é fazer o ID do Senhor. Pois na palavra do Senhor está escrito: Ide por todas as nações, pregai o Evangelho a toda criatura. Porque aquele que crer e for batizado será salvo. Esse é o nosso intuito, esse é o nosso desejo, essa é a nossa missão. Falar do amor que cura, do amor que salva, do amor que liberta. Dizer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que nele e por ele são todas as coisas. Que teus olhos estejam voltados aos céus neste momento, teus ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo e teu coração sedento pela justiça de Deus. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel. Amém? Vamos meditar? Hoje a palavra do Senhor se encontra no livro de Josué, capítulo 7. E eu vou ler do primeiro versículo a seguir, que diz assim: E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zebadi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, do lado do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens, a ferir a Ai. Não fadigueis ali a todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram de diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36, e os perseguiram desde a porta até Sebarim, e os feriram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde, ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Senhor Deus, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Antes nos tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Senhor, que direi, pois? Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram, e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desraigares o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: anátema há no meio de Israel. Diante dos teus inimigos não poderá suster-te, até que tireis o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos,
E será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fez chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zeraitas, e fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, foi tomado Zebadi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmim, filho de Zebadi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Essa passagem vem nos contando os acontecimentos que foram sucedidos após a conquista de Jericó. Israel vinha de uma grande vitória. Deus havia derrubado as muralhas de Jericó, Israel adentrou, acabou com todas as vidas como o Senhor mandara, destruiu toda Jericó, salvou a vida da família de Raabe, e estavam agora caminhando para mais conquistas. Porém, se nós pararmos para analisar o texto e observarmos ele com dedicação, nós vamos ver que, por conta da vitória de Jericó, tanto Josué como seus liderados, eles estavam ali tão confiantes, tão confiados, que eles começaram a fazer as coisas que tinham que ser feitas, e com certeza teria que ser feita e seriam feitas, porém eles não consultaram a Deus. Eles começaram a agir de uma forma deliberada ali, correta, mas sem a presença do Senhor. Nenhum momento aqui no princípio do texto vem falando que Josué buscou o Senhor para saber o que fazer a partir dali. Porque eles estavam tão seguros da vitória, tão seguros de si mesmos, tão orgulhosos do que sucedera em Jericó, que eles estavam agindo automaticamente. Essa foi a verdade. E porque eu acredito que se antes de tomar qualquer decisão, Josué houvesse buscado o Senhor, a direção do Senhor, perguntado: e agora, Senhor, o que nós vamos fazer? Como Davi fazia, quando Davi tinha algum embate, alguma batalha para realizar, a primeira coisa que Davi fazia era perguntar para Deus se ele podia ir. E Deus respondia se sim, se não. E até com quantos homens, ou de que forma ele faria. Deus dava a estratégia. E Josué e os anciões de Israel aqui, eles empolgados pela grande vitória, pelo que sucedera em Jericó, eles começaram a agir automaticamente e em nenhum momento eles perguntaram para o Senhor qual era a estratégia, qual era o plano, mas eles ali agiram como se ainda tivesse sobre o comando de Deus na batalha de Jericó. Não, nós podemos fazer como fizemos lá. Nós podemos ter a mesma estratégia que tivemos lá. Vai lá, espia, vê como é que é o lugar e nós vamos tomar a decisão aqui. E aí foram, olharam e viram, e realmente o lugar era pequeno, e realmente o povo era pequeno, e eles se ensoberbeceram. E chegaram e falaram: não, José, não precisa descer todo mundo não. Manda uns 2, 3 mil homens, o lugar é pequeno. 2, 3 mil homens vai dar conta do recado. E não consultaram ao Senhor. E foram e fizeram a estratégia, tomaram posicionamento e foram. Só que o que Josué não sabia é que em Jericó um homem tinha se desviado do Senhor, porque cobiçou coisas para si. Cobiçou aquilo que Deus tinha amaldiçoado e tomou para si. E sobre a vida de Acã também tem um outro problema, porque quando nós vemos aqui, não foi só ele que pereceu. Não só porque o anátema estava enterrado dentro da sua tenda, no meio da sua bagagem,
mas porque dá-se a entender pelo peso, pela quantidade daquilo que foi levado para dentro da sua casa, que ele não fez sozinho. Ele tomou, ele cobiçou, ele levou, mas houve ali a cumplicidade dos seus filhos. Os seus filhos estavam envolvidos, por isso toda a casa pereceu. Porque o engol do engano cercou e ludibriou todos eles. E todos eles ficaram quietos. Quando nós estamos lendo essa história sendo contada, nós percebemos que quando Josué envia os 3.000 homens para Ai, quando há a derrota, quando há o pranto da derrota, tudo isso aí foi Deus dando oportunidade para que houvesse ali arrependimento, para que houvesse ali confissão. Deus mostrando de certa forma que ele não estava naquele negócio. E quem peca sabe que é a consequência do pecado. E muitas das vezes o que está passando, o que está colhendo foi o que plantou. Quem faz as coisas, quem transgride a lei e a vontade do Senhor, quem sai do prumo daquilo que o Senhor tem feito, sabe o que está colhendo, sabe que o que plantou, sabe qual foi a semente que foi lançada ao chão. E sabe que a partir da hora que brotou, vai nascer, vai crescer e vai dar frutos. E Acã, ele estava vendo as coisas acontecer. Ele estava vendo Israel perecer, ele estava vendo as situações acontecerem de forma adversa. Ele poderia ter, mas o seu coração estava cheio de inveja, de ódio, de cobiça, que ele ficou cego, seu entendimento foi cegado. Então, por mais que Deus demonstrava que não estava no negócio por causa do pecado, ele não via. E Deus foi, porque você vai lendo o texto e você vai vendo que quando eles voltam, perseguidos pelo inimigo, Josué e todos os anciões, todo Israel entristece. Porque quem tinha acabado de passar por uma grande vitória e agora perecia em algo que parecia tão simples, há uma frustração, há uma decepção. Até a forma como Josué ora a Deus, você sente essa decepção. E Josué clama ao Senhor e fala: uai, Senhor, se fosse para chegar até aqui e perecer na mão dos nossos inimigos, mas antes nós tivéssemos ficado lá antes do Jordão, porque antes do Jordão o lugar era bom, o povo estava tranquilo. Mas agora, por conta do que acabou de acontecer, os nossos inimigos vão se levantar, vão saber. Porque a nossa fama é que nós somos um povo guiado pelo Senhor, que nós vencemos as nossas batalhas através do poder do seu nome. E Deus exorta a Josué e manda ele se levantar e pergunta para ele: por que você está prostrado? Você não perguntou nada para mim? Por que você está prostrado? Se você tivesse conversado comigo como você está conversando agora, você saberia o que está acontecendo. Não precisaria ter tido a derrota para você saber que precisa de conserto, de alinhamento. Porque há anátema no meio de Israel. Há alguém que levou a sua mão na bandeja do diabo. E precisa ser tirado do meio de vós. Para que Israel não seja contaminado pelo pecado. E Deus pede para que Josué, como líder da nação de Israel, faça com que o povo se santifique para o dia seguinte. Deus deu mais uma chance. E a forma como foi trabalhado foi tribo por tribo, família por família, casa por casa, homem por homem. Em nenhum momento Acã se declarou culpado ou confessou o seu pecado. Mas ele ficou quieto, até que não teve mais como se esconder, porque de Deus ninguém se esconde. De Deus não se zomba, a Deus não se engana, de Deus ninguém se esconde. Muitas das vezes nós estamos andando achando que ninguém está vendo, ninguém sabe, mas Deus viu, Deus sabe, Deus conhece o nosso coração. A palavra diz que Ele esquadrinha os nossos rins e o nosso coração. Ele conhece o nosso pensamento antes mesmo, as nossas palavras antes mesmo delas se formarem no nosso coração. Ele sabe o que vamos dizer.
O Senhor nos esquadrinha, Ele sabe do nosso anseio, do nosso desejo, Ele sabe das intenções do coração. E muitas das vezes nós estamos deixando a desejar, como Josué deixou a desejar, quando ele rompeu com as estratégias, mas sem buscar a presença e a direção de Deus, sem saber se era aquilo que Deus queria, se era daquela forma que Deus queria, se Deus estava no negócio com ele. Acã, quando ele cobiça e ele traz para dentro da sua casa, ele traz a idolatria, o pecado, o engodo, o engano para dentro da sua casa, ele contamina toda a sua casa. E nós achamos que quando nós estamos fazendo as coisas que não tem nada a ver, que não tem problema, que ninguém está vendo, o pastor não viu, a pastora não viu, os irmãos não sabem, não tem problema. Deus ainda não fez nada, não tem problema. O fato de Deus não falar ou Deus se silenciar não quer dizer que Deus não está vendo, não quer dizer que Deus não vai se levantar do seu trono. Deus se levanta para poder tratar conosco, porque Ele não quer que pereçamos, então Ele nos exorta, Ele nos corrige, Ele nos açoita. O que Deus não quer é que o nosso coração sirva a dois senhores, porque não é possível, não tem alinhamento entre trevas e luz. Ou estamos totalmente na mão do Senhor, ou estamos totalmente caminhando com o inimigo. Nós temos que escolher. A escolha é nossa. E eu escolho hoje, nesse dia de hoje, andar com o Senhor, buscar a face do Senhor, buscar a presença do Senhor. Se você tem cocheado entre duas coisas, entre a igreja e o mundo, entre servir a Deus e ficar quieto na sua, se você tem cocheado entre dois pensamentos, está na hora de você se posicionar, está na hora de você lançar sobre si aquilo que está te impedindo de fazer a obra do Senhor. Está na hora de você rejeitar o pecado, rejeitar as coisas erradas, rejeitar o mundo. Está na hora de você se posicionar em Cristo, porque Deus tem um propósito, uma promessa para a sua vida. O que Deus não quer é que você pereça, mas que você venha ao conhecimento da verdade e seja salvo. Se você até aqui tem andado como Acã, tem sido seduzido pelas coisas do mundo, pelo brilho do mundo, pela glória do mundo, desperte enquanto ainda há tempo. Deus está te dando. Deus, às vezes, ele faz com que as coisas vai funilando, que vai acontecendo coisas, que vai sacudindo a figueira, que vai nos apertando, para que nós possamos olhar para o alvo, olhar para o céu, olhar para Ele, buscar nele a direção. A confiança nossa tem que estar no Senhor, plenamente no Senhor. Nós não temos que olhar para a força do nosso braço, nós não temos que olhar para aquilo que podemos fazer ou não, nós não temos que olhar pelo que temos, nós temos que olhar para o Senhor, nós temos que olhar para a palavra do Senhor, nós temos que olhar para os princípios do Senhor, pela lei do Senhor temos que caminhar, pela presença do Senhor temos que caminhar, buscando o Espírito Santo do Senhor, buscando a presença do Senhor todos os dias, para que nós possamos ser instrumento da sua bondade, da sua verdade. Acã e toda a sua família foram apedrejados e queimados a fogo, porque o pecado que eles cometeram foi contra o Senhor. E houve consequências. E a consequência foi a morte por apedrejamento e pós-morte ser queimados a fogo. Israel teve que aprender da forma mais dura que para fazer a obra do Senhor tem que buscar a presença e a direção de Deus. Por mais que eu saiba o que está escrito, eu tenho que todos os dias me dobrar diante do Senhor e perguntar: Senhor, o que eu faço? Me dá direção nesse propósito aqui. É para mim virar à direita? É para mim continuar em frente? É para mim fazer aquilo que está no meu coração? Qual é o propósito do Senhor para a minha vida? Qual é o propósito do Senhor nessa situação? O que é que eu tenho que aprender nesse deserto? O que é que eu tenho que aprender nessa situação de adversidade que eu estou vivendo? O que é que eu tenho que aprender? Como é que eu tenho que glorificar o Senhor nessa alegria que eu estou experimentando do Senhor realizar os desejos do meu coração?
O que eu estou fazendo é desejo, anseio do meu coração? É soberba minha? Ou o que eu estou fazendo é o correto? Porque muitas das vezes, querido, nós nos ensoberbecemos com aplausos, com visibilidade e esquecemos que nada é nosso, tudo é dele, tudo é para a glória dele. O nosso coração ele tem que ser humilde diante de Deus. Nós temos que nos humilhar diante do Senhor, nos posicionar diante do Senhor e permitir que Ele guie os nossos passos, os nossos caminhos e nos direcione naquilo que precisamos fazer. Nós temos que ter a confiança no Deus eterno e os ouvidos sensíveis à voz do Espírito para fazer a vontade do Senhor. Pois essa é a vontade dele sobre a minha vida e sobre a tua vida. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Que essa manhã seja uma manhã que nós nos posicionemos em Deus e buscamos a sua face e a sua direção. Que essa palavra seja a resposta de Deus para a tua vida e que o Senhor abençoe a tua entrada, a tua saída, o teu sentar e o teu levantar. E eu quero te agradecer pela atenção e dizer